8h37, mais informações ao vivo da nossa reportagem. O deputado Eduardo Bolsonaro pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para exercer mandato parlamentar lá nos Estados Unidos. A Aline Beckett tem mais detalhes aqui pra gente. Seria um mandato remoto, né, Aline? Exatamente, Nonato. O Eduardo Bolsonaro encaminhou esse ofício ontem ao presidente da Câmara e neste documento ele chega a argumentar que, embora ele tenha viajado em caráter privado aos Estados Unidos, ele precisou se manter no país após ter sido informado sobre a possibilidade de ele ter o seu passaporte apreendido caso ele voltasse ao Brasil. Ele alega perseguição política por conta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e ele faz uma comparação também. Ele acaba recorrendo a precedentes da pandemia da Covid-19, quando o Congresso Nacional permitiu ali a participação de deputados federais remotamente. Então, ele afirma que o contexto atual seria ainda mais grave. Eduardo Bolsonaro afirma que não renuncia ao mandato, que permanece em pleno exercício de suas funções conferidas pelo voto popular. Ele pede também a criação de mecanismos ali necessários para poder garantir as suas prerrogativas parlamentares, mesmo à distância. Eu lembro a vocês que a licença de Eduardo Bolsonaro acabou no dia 20 de julho deste ano. Desde então, as suas faltas começaram a ser contabilizadas no sistema da Câmara dos Deputados como faltas injustificadas. No ofício, ele chega a caracterizar que o Brasil vive um regime de exceção. Ele critica o ministro Alexandre de Moraes e diz que o risco de perseguição política hoje supera o risco ali de adoecer na pandemia. Ele também argumenta que nega que seu pedido seria prejudicial não apenas a ele, mas também aos seus eleitores. E desde a sua estadia nos Estados Unidos, a gente vem acompanhando então que ele vem articulando junto a autoridades nos Estados Unidos e também pedindo ali as sanções contra o Brasil, principalmente em relação ao STF. Em contrapartida, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já declarou que não vê uma previsão legal para mandatos à distância e que isso seria uma excepcionalidade que não se aplica à situação atual de Eduardo Bolsonaro. Então, a gente segue por aqui acompanhando. Eduardo Bolsonaro publicou esse ofício em uma de suas redes sociais. Inclusive, ele participou pelo menos de uma reunião com a bancada do PL essa semana durante uma comissão na Câmara dos Deputados. Ele participou à distância ali em vídeo, remotamente, com os outros parlamentares, seus colegas. E ontem ele encaminhou esse ofício à presidência da Câmara dos Deputados, a Hugo Motta. Hugo Motta deve responder formalmente em relação a esse ofício que foi encaminhado por Eduardo Bolsonaro, pedindo aí que sejam mantidas as prerrogativas dele parlamentar, mesmo ele estando à distância. Nonato. Muito obrigado. Aline Beckett atualizando para a gente essas informações em Brasília. Assunto para a gente trazer os comentaristas Roberto Mota e Acácio Miranda aqui para a nossa conversa também. Acácio, vou começar contigo esse giro agora. Como é que você vê esse pleito aí de Eduardo Bolsonaro, à medida em que ele está lá nos Estados Unidos comparando com a pandemia? Me parece distante a comparação, não sei o que você pensa. E, por outro lado, os parlamentares sempre têm aí alguns dias para irem para suas bases, ouvir o que seus eleitores querem. Nos Estados Unidos me parece difícil que ele consiga ouvir as bases por lá, não? O que você pensa desse cenário todo, desse pedido aí do Eduardo Bolsonaro, Acácio? O que se pretende é a criação de um mandato EAD, inclusive essa é a denominação que se dá no Congresso Nacional. Eu concordo com você, Nonato, é muito diferente da situação da pandemia, porém há um fator: ninguém em Brasília pretende a perda do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Seja a oposição, seja a situação, seja o centrão, no entendimento deles, a manutenção desta situação. Eduardo Bolsonaro longe, criando narrativas contra o atual governo, é algo positivo. É algo positivo para a oposição, porque ele não tem obtido resultados concretos. Em compensação, mantém a chama do tarifaço acesa, que foi muito bem surfada pela situação, pelo governo federal, e também porque ele, distante, mantém a oposição essa narrativa de vitimismo, de perseguição,
de ataque do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus. Então, como todo mundo está surfando essa onda, principalmente o Centrão, que não foi citado por mim, porque o Centrão fica sem problemas, não é exatamente esse o termo que eu queria citar, mas é o termo mais sutil, fica sem problemas dentro do seu quintal também e consegue tocar a pauta de forma tranquila. Então estão todos felizes e por mais que seja algo que não condiz com o regimento interno da Câmara, todos farão vistas grossas e o povo que pague essa conta. Mota, você enxerga a viabilidade de um parlamentar exercer seu mandato à distância? A gente está vendo acontecer no Brasil muitas coisas que não são viáveis. Eduardo Bolsonaro está exilado, a família Bolsonaro é alvo de inúmeras medidas arbitrárias do Estado brasileiro. A última é a determinação que Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, seja vigiado por policiais dentro da sua casa. Uma determinação que nunca foi aplicada para criminosos violentos de alta periculosidade. Políticos de esquerda, inclusive parlamentares, continuam pedindo a cassação e até a prisão de Eduardo Bolsonaro. Isso porque Eduardo está fazendo o que políticos de esquerda sempre fizeram: denunciar no exterior violações de direitos humanos pelo Estado brasileiro. Inclusive, a Advocacia Geral da União anunciou que vai pedir que Eduardo e Jair Bolsonaro paguem o custo de advogados americanos que o governo brasileiro pretende contratar para retirar as sanções. É lógico, o pedido que Eduardo Bolsonaro faz é excepcional, assim como a própria situação de Eduardo Bolsonaro e do Brasil são excepcionais.